Pronto, bom, vamos lá. Pai do Senhor, irmãos, Caliane, pastora Caliane, muito obrigado pelo convite. De Motivo de nada. alegria estarmos aqui para todos adorarmos ao Senhor através da sua poderosa palavra, amém? Amém. É um motivo de alegria e creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações, amém? Deixa eu acertar a câmera um pouquinho, está cortando a minha cabeça. Aí, pronto. Eu queria deixar uma palavra nessa tarde, no livro dos Juízes. Aleluia. Fique à vontade, pastor, falar um pouquinho do Senhor, do seu ministério, amém? Para quem não te conhece. Pronto. Pronto. Porque eu queria ganhar tempo, né? Mas amém. Ainda não, de você não. Juízes, capítulo 9. Pois bem, irmãos, eu sou aqui de Brasília, na verdade sou em Salvador, né? Moro aqui em Brasília e sou aqui do Ministério Madureira, Assembleia de Deus Madureira, do campo de Taguatinga. Nosso pastor presidente é o pastor Gilson Campos e o pastor aqui, nosso pastor congregacional, que sou pastor lá também, é o pastor Ziel Batista e a pastora Glauciane. Eu congreguei na Espírito aqui no bairro que eu moro aqui, na cidade que eu moro, aqui em Brasília, amém? Mas Amém. sou de Salvador, sou baiano, mas estou morando aqui agora. Amém? Vamos lá, vamos para a palavra. Eu gosto muito de pregar, eu falo pouco, mas pregar eu gosto. Glória a Deus. Deus abençoe a cantora Micheline, que está aí. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Juízes capítulo 9, versículo 30. Diz assim: Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao terraço da torre. E subiram ao terraço da torre. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais uma vez estar na tua presença para ministrar a tua palavra, Senhor. Fala conosco na tarde de hoje, Jesus. Muito obrigado, Deus, por esta poderosa palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que abrimos na tarde de hoje é um texto bastante conhecido, é um texto talvez bastante pregado, mas eu tenho uma revelação na tarde de hoje para nossas vidas. O que eu quero pregar nessa tarde e meditar com vocês é: o cerco vai gerar propósito. Amém? O cerco vai gerar propósito. Amém? Deixa eu tirar o fone aqui um pouquinho, lá de cá. O cerco vai gerar propósito. O texto que abrimos na tarde de hoje começa assim, ó. Então Abimeleque foi-se a Tebes. Quem estuda a Bíblia Sagrada sabe que Abimeleque foi filho de Gideão. Gideão, para quem não sabe, foi um grande juiz dentro de Israel. Abimeleque foi filho de Gideão com uma concubina, pois Abimeleque teve 72 filhos. Fundo musical. 72 filhos. E com uma concubina, Abimeleque teve, Gideão teve Abimeleque. Vou repetir. Gideão não teve só Abimeleque por filho, como filho, mas Gideão teve 72 filhos. E com Abimeleque, Gideão vai ter um filho com Abimeleque, e Gideão é filho com uma concubina. Então, Abimeleque é filho de uma concubina. Eu conheço um pouquinho de tradição judaica. A tradição judaica diz que ser filho de uma concubina não era muito shalom, não era muito paz no Senhor, não era muito ser convidado para sentar na mesa, não era muito estar no redor dos irmãos. Faltar-me a tempo para eu te mostrar dentro da página da Bíblia esse respaldo que filho de concubina não era muito chegado.
Amém? Então, ser filho de uma concubina, ele tinha 2 caminhos. Estão me ouvindo bem aí, né? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, pastor, aí? Tô te ouvindo bem, pastor. Pronto, amém. Minha preocupação toda é que o povo entenda a mensagem. Então, ser filho de uma concubina, ele tinha 2 vias, ou 2 caminhos a ser escolhido. Ser filho de uma concubina, ele tinha 2 vias ou 2 caminhos. O primeiro caminho que ele tinha, ou ele pegava aquele trauma de ser filho de uma concubina e crescia cheio de deficiência no seu caráter, na sua personalidade, e vivia uma vida frustrada, sem gerar, sem crescer, sem ter sucesso, ou ele pegava o segundo caminho. E qual era o segundo caminho, para pastor? Ele esquecia que era filho de uma concubina e mudava a sua história. Mudava o rumo da sua trajetória. Mas quando eu estudo a vida desse moço chamado filho de Gideão, um dos filhos de Gideão, uma concubina, eu vejo que esse moço ele escolhe o primeiro caminho, a primeira via. Ele vai escolher a primeira via, vai crescer cheio de frustrações, cheio de decepções, desilusões e com a personalidade cheia de deficiências. Eu vou repetir. Ele vai crescer cheio de desilusões, frustrações e com a personalidade cheia de deficiências. Se quando você estuda o capítulo de número 9, que é toda a sua biografia, você entende todas as deficiências que sinalizam na personalidade de Abimeleque. Mas eu vou sinalizar só 2 para ganharmos tempo aqui, que o tempo já está indo embora, para ganharmos tempos aqui, só 2 para você entender o que Deus tem para nós na tarde de hoje. A primeira deficiência que tinha, que perdurou na personalidade desse moço chamado Abimeleque, é que Abimeleque não respeitou a história que seu pai deixou. Abimeleque não vai respeitar a história que seu pai deixou. Eu costumo falar para jovens pregadores, que eu sou jovem também, mas já tenho 18 anos pregando, então posso falar um pouquinho, né? Eu costumo falar para essa geração nova de pregadores, de pastores, de missionários, de cantores, que quer ser um grande cantor, que quer ser um grande pregador, que quer ser um grande pastor. Eu costumo falar, se você quiser fazer uma grande história, respeite quem Deus tem história. Porque quando você respeita quem Deus tem história, Deus ele faz algumas coisas no seu caminho. Um certo jovem me perguntou, pastor Willito, quando eu respeito alguém que tem história, o que é que acontece? E eu dei a ele 3 razões. A primeira razão é que quando você respeita quem Deus tem história, Deus se responsabiliza em lançar a sua história. Quando você respeita quem Deus tem história, Deus se responsabiliza em lançar a sua história. Quer ver, por exemplo, a Bíblia diz que existia algumas escolas de profetas. E nessa escola de profeta, o mesmo, que era o profeta Amós, que era o profeta maior, era o profeta Elias. E na escola de profeta, era dividido em algumas categorias. A primeira categoria, os filhos dos profetas. A segunda categoria, os profetas ensinadores. A terceira categoria, os servos dos profetas. E a quarta categoria, o moço do profeta. Então, toda vez que o profeta Amós, que era o profeta, que era tipo um profeta presidente, um profeta que tinha sido escolhido como um profeta proativo, ativo e reativo, toda vez que ele chegava na escola de profeta, alguém tinha que recebê-lo e lavar suas mãos, deitar água nas suas mãos. Mas é interessante que a posição da pessoa que estava na escola de profeta, que tinha que receber o profeta Amós, que era o profeta presidente, e deitar água nas suas mãos, era o servo. Não eram os filhos dos profetas, não eram os profetas professores, e não era o moço do profeta. Era o servo da escola. Mas me parece que estava acontecendo alguma coisa na escola profética, que Elias, toda vez que está chegando na escola, ninguém mais quer molhar a mão de Elias. Ninguém mais quer deitar água nas mãos de Elias. Eliseu, percebendo esta situação, percebendo esse cenário, Eliseu vai pegar a água e vai deitar sobre as mãos de Elias. Por quê? Porque Eliseu está entendendo que respeitar a história de alguém, Deus um dia lançaria a sua história. Aqueles que estavam na escola de profeta
parece que já estava meio desconfiado que Eliseu seria o sucessor de Elias. E por Eliseu ser o sucessor de Elias, não quiseram mais molhar a mão de Elias. Então, se Elias não tem ninguém mais para molhar, tem Eliseu para molhar. Se não tem ninguém mais para fazer, tem Eliseu para fazer e respeitar. Se ninguém quer respeitar, tem Eliseu que quer respeitar. Então, Eliseu vai e respeita a história de Elias, dando uma sinalização, como? Molhando as mãos de Elias, deitando água nas mãos de Elias. E quando você vê isso, você aprende que Deus pega essa situação e lança a história de Eliseu. A história de Eliseu está em um marco muito interessante, que é o marco em deitar água. Você deita água hoje nas mãos de alguém. Um dia alguém também deitará água em suas mãos. Você respeita a história de alguém hoje. Um dia alguém também respeitará a sua história. Então, quando você respeita alguém que tem história, Deus se responsabiliza em lançar a sua história. Abimeleque não respeitou a história de seu pai. Abimeleque não respeitou o legado de seu pai. Abimeleque não quis saber da história que seu pai tinha deixado. Ele não respeita a história que seu pai deixou. A segunda deficiência que eu entrar, eu vou pular um monte de coisa aqui. A segunda deficiência que tinha nesse moço, chamado Abimeleque, na sua personalidade, é que esse moço, chamado Abimeleque, ele tinha paixão doentia para liderar, mas não tinha aptidão para liderar. John Maxwell, um grande escritor, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que a paixão e a aptidão, ela tem que se casar. Você tem que ter paixão e tem que ter aptidão. Não basta ter só paixão sem ter aptidão. E também não basta ter só aptidão para ser líder e não ter paixão. Você tem que ter paixão para liderar e aptidão. Esse moço tinha paixão doentia para liderar, mas ele não tinha aptidão para liderar. É por isso que vai acontecer algumas coisas, ele vai tomar algumas atitudes na sua trajetória. Porque a sua paixão é tão grande para liderar, que ele vai fazer algumas coisas, algumas atrocidades, e vai usar coisas para tentar entrar em caminhos que não era para ele entrar. A primeira atitude de Abimeleque, por causa dessa paixão doentia para liderar sem aptidão, é que Abimeleque ele vai começar a querer se consagrar a rei. Abimeleque vai chegar em Siquém, chegando em Siquém, ele vai chamar o povo de Siquém, e chamando a população de Siquém, ele vai mandar a população de Siquém o separar como rei. Interessante, Abimeleque não tinha chamada para ser rei, até porque um dia quiseram fazer seu pai Gideão de rei. E Gideão não quis ser rei, porque Gideão sabia a sua posição. Gideão conhecia e sabia que Deus tinha chamado para ser juiz dentro de Israel. Gideão conhecia a sua posição. E a melhor coisa que tem é quando o homem e a mulher de Deus conhece a sua posição no reino. A melhor coisa que tem é quando o homem e a mulher de Deus conhece a sua posição no reino. Gideão conhecia a sua posição. Então Gideão disse para o povo de Israel: eu não quero ser rei. Eu não posso ser rei. Eu fui chamado para ser juiz dentro de Israel. Mas, em contrapartida, o seu filho Abimeleque está querendo ser rei. E por querer ser rei, ele vai fazer o povo consagrar a rei. A segunda atitude dele, que a sua paixão doentia gerou nele, é que Abimeleque vai começar a comprar pessoas. Abimeleque é aquele tipo de pessoas que ele usa prata para comprar pessoas. Ele usa o que ele tem para comprar pessoas. Pastor, então está isso? Está no capítulo de número 9. Quando você estuda o capítulo de número 9, você vai ver nos versículos 4, 5, 6, a biografia dele, você vai ver que ele usa prata para comprar pessoas. Então, Abimeleque é tipo daquela pessoa que ele quer liderar, mas quer comprar gente para que esteja do seu lado. Ele quer liderar, mas ele quer comprar pessoas para que esteja sentado ao seu lado. E ministério não é comprado. Chamada não é comprada. Vocação não é comprada. Vocação é do céu. Vocação quem chama é Deus. E ele vai comprar. Aleluia. Que a sua paixão doentia fez ele fazer, sabe o que foi, pastora Caliane? Ele vai matar 70 irmãos. A paixão doentia dele era tão grande para liderar, que ele vai matar 70 irmãos. Ele vai pegar 70 irmãos
vai jogar sobre a pedra. Na verdade, ele tentou jogar assim, porque ele tinha 71 irmãos, mas Jotão, o texto vai dizer, que Jotão se esconde. E ele consegue matar 70 irmãos. Tem pessoas que é assim, que para galgar uma posição, ela mata outras. Tem pessoas que é assim, que para crescer quer matar outro. Tem pessoas que é assim, para galgar um sucesso, ela quer passar por cima de outros, matar outros. Mas só que um dia a casa cai. Você lança a pedra aqui, um dia alguém lança a pedra em você. Você tenta matar alguém aqui, um dia alguém também vai tentar matar você. Porque eu sempre digo, o mal perseguirá o malfeitor. Se você faz o mal te persegue. Mas se você faz o bem vem atrás de você. Prova, pastor, prova. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que faz o mal vem atrás dele. Mas em contrapartida, no livro de Salmos 23, verso 6 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é para quem faz coisas. Misericórdia e bondade alcança aqueles que fazem bondade. Então Abimeleque vai matar seus 70 irmãos. Outra coisa que a paixão doentia fez Abimeleque fazer é que Abimeleque vai usar ferramenta de projeção para destruição. Eu vou repetir. Abimeleque vai usar a ferramenta de projeção para destruição. Quando você estuda o texto, toda a biografia no capítulo de número 9, você vai perceber, pastora Kailane, que Abimeleque vai usar machado, vai usar madeira, vai usar sal, machado, ferramenta de projeção, madeira, ferramenta de projeção, sal, ferramenta de projeção, fogo, ferramenta de projeção. Ele vai usar todas as ferramentas de projeção para destruir cidades. Abimeleque tinha o costume de entrar nas cidades, destruir cidades, queimar torre e derrubar torre. Mas, como eu disse, cai. E nesse dia aqui a casa caiu. Porque o texto que nós abrimos vai dizer assim, então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. O texto vai dizer Tebes e Abimeleque foi-se a Tebes. A palavra Tebes, pastor Kailane, no hebraico significa lugar pequeno que lugar pequeno. Abimeleque subestimou o lugar pequeno. Abimeleque estava subestimando o lugar pequeno. Na mentalidade de Abimeleque, ele estava dizendo assim, pastora Kailane, é mais uma cidade, é mais um território que eu vou vencer. Estou toda arrepiada, eita Jesus. É mais uma cidade que eu vou entrar. É mais uma cidade que eu vou destruir. É mais uma cidade que eu vou tomar. É mais uma cidade que vai ser fichinha. Ela tem até um nome que brilha, mas é pequeno. Ela tem até um nome que brilha, mas ela é pequena. Vai ser fácil. Só que ele quebrou a cara. Deixa eu te dar uma notícia, você que está me assistindo. Nunca subestime o tamanho do lugar. Meu Deus! Nunca subestime o tamanho do ambiente. Nunca subestime o tamanho de uma projeção. Nunca subestime o tamanho de um ministério. Nunca subestime o tamanho de um espaço. Ele subestimou o tamanho de Tebes, porque Tebes era pequeno, tinha até brilho, mas era pequeno. Só que tinha uma coisa, ele quebrou a cara, como eu disse, porque o texto vai dizer. Então Abimeleque foi-se a Tebes, a sitiou e a tomou. Não tomou nada. Essa palavra tomou no original é cercar, de uma forma tremenda, mas não tomou. Ele só sitiou e a cercou totalmente, mas não tomou. Aí o texto vai dizer, porém, havia no meio da cidade uma torre forte. Abimeleque está subestimando o tamanho do ambiente, só que ele não aprendeu uma coisa que nós vamos aprender hoje. Que não é o tamanho do ambiente que gera uma grande projeção na vida de uma pessoa. Vou repetir. Não é o tamanho do ambiente, nem o tamanho do espaço que faz a pessoa ter um grande projeto ou projeta na vida da pessoa uma grande história. O que projeta na vida da pessoa uma grande história é a estrutura do projeto que está no ambiente. Eu vou repetir. Não é o tamanho do ambiente que projeta as pessoas, mas é a estrutura do projeto que está no ambiente. Se tem uma estrutura forte, a labaia, xarabandaia séria, uma estrutura forte no seu ambiente, não importa o tamanho do seu ambiente. Tem gente
gente mudando de igreja porque minha igreja é pequena. Ah, porque aquela igreja pequenininha não me vê. Aquela igreja é tão pequena, irmão. Não é o tamanho do ambiente que te projeta. É a estrutura do projeto que está no ambiente. O texto vai dizer, Tebes era pequeno, tinha brilho, mas além de ter brilho, também tinha um projeto forte lá dentro. O que te projeta é um projeto que está forte dentro de outro projeto. Eu vou repetir. O que te projeta é um projeto que é forte, que está dentro de outro projeto. É esse projeto. Que projeto é esse, pastor Ito? Esse projeto aqui representa Jesus de Nazaré. Se seu projeto é ficado em Jesus de Nazaré, não tem nada que faça ele impeça ele crescer. Se seu projeto está edificado, estruturado, em uma estrutura chamada Jesus de Nazaré, pode vir Abimeleque, pode vir sistema, pode vir o que for, o seu projeto continuará de pé. Pode se levantar perseguidores que for, pode se levantar quem for, capeta, demônio que for. A estrutura do seu projeto é maior, sabe por quê? O que vale na sua vida não é o tamanho do espaço, o que vale na sua vida é o que Deus colocou dentro de você. Vou repetir. O que vale na sua vida não é o tamanho do espaço, o que vale na sua vida é o que Deus colocou dentro de você. E o que Deus colocou dentro de você é muito forte, é poderoso, é grande, é tremendo, e ninguém pode tirar. O que Deus colocou dentro de você, ninguém pode matar. Só quem pode matar ou tirar do que Deus colocou dentro de você, só é você mesmo. Só é você mesmo. E Deus vai dizer, e Abimeleque foi-se a Tebes. Agora, olha só aqui. Olha só. Eu disse que o cerco gerará propósito, não foi? O cerco gerará propósito. Olha só o que esse cerco está fazendo aqui no texto, pastora Cariane. O texto vai dizer, então Abimeleque foi-se a Tebes, a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Agora o texto vai dizer, e todos os homens e mulheres, e crianças, e líderes, correram para a torre, e chegando dentro da torre, se acolheram a ela. Então, o primeiro propósito, aleluia, estou todo arrepiado, Jesus. Vai pegar quem está ligado. O primeiro propósito aqui do cerco, sabe qual é? É que o inimigo está atacando e o povo está correndo para a torre. Meu Deus! Está atacando e o povo está correndo para a torre. Então, o primeiro propósito que o cerco vai gerar, sabe o que é? Deus vai permitir que o inimigo ataque mesmo, porque vai jogar a sua família na torre, filho na torre, marido na torre, projeto na torre, ministério na torre, quem está afastado na torre. Esse ataque simplesmente é para gerar um propósito para jogar pessoas na torre. Eu profetizo nessa tarde. Talvez você esteja reclamando desse isolamento social, mas esse isolamento social tem propósito. E qual é o propósito? Pegar todos aqueles que estão afastados, alabaia, xarabandeia, todos que estão afastados e jogar dentro da torre, porque Deus tem pressa. Estamos na última hora da igreja na terra, e Deus está dizendo, o que são meus, são meus. Aleluia, o que são meus, são meus. O que são meus não é do diabo, é meu. Deus está dizendo para mim, pastora Cariane, que vai permitir sim o cerco acontecer mesmo. Que vai permitir mesmo. Mas o cerco tem propósito. Qual é o propósito? É jogar todos na torre. Preste atenção, que não foi só um homem. Não foi só uma mulher, não foi só uma criança, foi toda a cidade. Pastora Caliane, eu quero aplicar outra coisa. Que torre é essa, pastora Caliane? Que coube uma cidade inteira dentro dela. Sabe o que é isso? Tem gente brigando por espaço. Tem gente, tem gente brigando por espaço. Mas deixa eu te dar uma notícia. No reino de Deus, não importa o tamanho da torre, o importante é que tem espaço para todos. Glória a Deus. Tem espaço para todos. Quando eu vou para parar, me fala, meu pastor Cariane, tem espaço para todos. Espaço para todos. Se terminar o tempo, pode ministrar. Se terminar o tempo, a gente entra de novo. Amém? Deixa Deus te usar, pastor. Amém. E não tem espaço para todo no reino de Deus. Eu gosto de um texto da Bíblia Sagrada no livro de Cantares. A Bíblia diz que Salomão vai chegar para sua amada
Ele vai dizer, amada minha, tu és jardim fechado, manancial recluso. Ele vai dizer algo lindo, ele vai dizer assim, no meu jardim tem mirra, tem cálamo, tem canela, tem cedro, cloé, tem açafrão. Sabe o que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo, no meu jardim tem espaço para todos. Agora, o que mais eu acho lindo, pastora Cariane, eu sou botânico e sei o que eu estou falando, sabe o que eu acho lindo? É que açafrão não poderia crescer junto de mirra. Mirra não poderia crescer junto de cedro. Cedro não poderia crescer junto de palmeira. Palmeira não poderia crescer junto de nardo. Mas o texto vai dizer que no jardim dele tinha nardo, cedro, mirra, açafrão. Tinha todo tipo de especiaria, de condimento e plantas e árvores. Sabe por quê? Ele está dizendo, aqui no meu reino não precisa brigar. Aqui no meu reino tem espaço para todo. Espaço para quem tem, para quem não tem. Espaço para quem é branco. Espaço para quem é negro. Espaço para quem é pobre. Espaço para quem é rico. Espaço que mora em uma casona. Espaço para quem tem faculdade. Espaço para quem não tem faculdade. No meu reino tem espaço para todo mundo. Aqui tem espaço para todos. E o mais interessante é que quando essas plantas crescem juntas, a tendência é matar uma a outra. Só que o texto lá não diz que ninguém matou ninguém, sabe por quê? Porque no reino de Deus, quando a gente entende que tem espaço para todos, a gente não mata ninguém. A gente gera. A gente gera. A gente gera. Aleluia, estou sentindo Jesus aqui, a gente gera. Então, uma torre tinha espaço para todos. No seu projeto, minha filha, no seu projeto, meu filho, não precisa ter briga. Ele tem espaço para todos. O texto vai dizer, e todos subiram, e todos entraram na torre. Então, primeiro cerco, o primeiro propósito do cerco. O inimigo está atacando e está jogando gente para a torre. Então, receba a primeira lição. Deus vai permitir todo o cerco. O cerco tem propósito. Qual é o propósito, pastor Willito? Lançar pessoas dentro da torre. Interessante que lá na torre não tinha posição social. Meu Deus! Porque os estavam juntos e se acolheram. A palavra se acolher ali é unidos. Lá, pastora Cailane, tem esse negócio assim, ó, meu perfume é da Avon, o seu é da Boticário. Você tá com CC, lá não tem esse negócio, estavam todos juntos, sabe o que todo ser está fazendo para gerar uma unidade genuína da igreja. O ser que está acontecendo para nós voltarmos a nos unirmos de verdade. Não essa união mascarada, que cada um defende a sua placa institucional. Não essa união mascarada, mas Deus está permitindo um cerco para nós voltarmos a ter uma unidade genuína e dizer, estou contigo, está comigo, estou com você, estamos juntos, vamos crescer, vamos avançar. Essa é a unidade verdadeira do reino. E o texto vai dizer que todos correram para a torre. E agora o texto vai dizer que quando eles correm para a torre, eles fecham após si as portas. Eles fecham após si as portas. Pastora Cailane, porta fechada no mundo antigo tem muitas vertentes e muitos significados. Mas eu vou falar só dois aqui.